Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala pessoal, professor William Cunha na área com vocês para mais Processo Civil.
mais exercício, mais resolução de questões dentro dessa nossa matriz de processo civil. Então, falou em processo civil, vem cá comigo e vai ter muito conteúdo, vai ter muita questão. E neste bloco falaremos sobre valor da causa, tutela de urgência também, tá? Vamos trabalhar também a questão que envolve a tutela provisória, a tutela de urgência e valor da causa. Vamos começando por valor da causa. Então, vem cá comigo na nossa tela de conteúdo e você vai ter muito processo civil aqui. Bora lá? Aí, bora lá, pessoal. Primeira questão aí desse nosso bloco, falando de tutela de urgência, tutela provisória e a questão do valor da causa. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Pessoal, de acordo com a doutrina, deixa eu logo te dar o gabarito. Está certo ou está errado esse gabarito? Certo, pessoal. Essa questão está certa. Nos termos do artigo 291 do CPC, é isso. O valor da causa é isso. Pessoal, de acordo com a doutrina, o valor da causa é a expressão econômica do pedido, devidamente dimensionado à luz da causa do pedir. Tá? O que a parte entende como valor econômico da ação será, em um primeiro momento, o valor da causa. Cuidado também com o artigo 292 do CPC. Tá? Cuidado com esse dispositivo aqui. O artigo 292 do CPC, que diz assim: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Será inciso 1, inciso 2, inciso 3, 4, 5, 6, 7 e 8, em seus parágrafos 1º, 2º, 3º. Tá? Pessoal, o que é que nós vamos entender aqui? A ação de cobrança de dívida, nos incisos, nós temos a delimitação do artigo 292 aqui, nós temos a delimitação dos parâmetros legais. Por exemplo, a ação de cobrança de dívida, como vai ser o valor da causa? Principal, mais juros, mais penalidades. Ou seja, na ação de cobrança de dívida. Na ação em face de ato jurídico, está tudo no artigo 292. Tá? O valor do ato ou a parte controvertida. A ação de alimentos. Ação de alimentos também. Como vai ser o valor da causa? Ação de alimentos. Na ação de alimentos, o valor da causa é o equivalente a 12 prestações mensais. A 12 prestações mensais. O equivalente a 1 ano, né, da pensão alimentícia. É uma obrigação, a ação de alimentos é uma obrigação que tende a perdurar ao longo do tempo, né, mas que poderá sofrer várias variações, interrupções, né? Aí, em razão disso, leva-se em consideração somatório o equivalente a 1 ano de alimentos. Tá? Então, se o autor ele requerer a importância equivalente a R$ 500 a título de alimentos por mês, o valor da causa será o quê? A importância de R$ 6.000. Esse é o valor da causa. Tá? Ação indenizatória, William. Na ação indenizatória, dado com isso na prova, a ação indenizatória vai ser o valor pretendido. Então, será o valor pretendido. Então, veja que o artigo 292, ele traz o balizamento, né? Aquilo que será o balizamento. A ação em que a acumulação
de pedido. Ação em que há cumulação de pedido. Vai ser o quê? Será o somatório do valor pretendido. Do valor pretendido. Né? Ou seja, é o somatório do pleiteado a título de danos materiais e morais juntos, por exemplo. Né? Então, veja que esse artigo 292, ele traz esses parâmetros. Bom, beleza? Tá. Então, de acordo com o artigo 291, nós temos a resposta da primeira questão. E eu também chamo a tua atenção para o artigo 292. Assim, olha o artigo não, perdão, olha a questão de número 2. Tá? Olha a questão de número 2. O valor da causa constará da petição inicial. O valor da causa constará da petição inicial. Ou da reconvenção e será, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal dos juros, de mora, vencidos e de outras penalidades, se houver até a data de propositura da ação. Está correto? Ou está errado? Está certo. Nada mais é do que o próprio correspondente do artigo 292, inciso 1. Então, pessoal, quanto ao valor da causa, não há aqui grandes problemas. Cuidado também com o artigo 293 do CPC, tá? O Código de Processo Civil. Beleza, tranquilidade. Cuidado com esse artigo 292 do CPC. Ok, assim? Então, 291, 292 e 293, né? Muito cuidado também com 292, que é como que esse valor da causa será assim deduzido. Será assim compreendido. Deduzido não, compreendido. Beleza? Tranquilidade. Pessoal, agora nós vamos falar sobre tutela provisória. Tá? Saímos de valor da causa e vamos falar da chamada tutela provisória. Beleza? Vamos lá para a questão da tutela provisória, também da tutela de urgência, tá? Tá chamada também tutela de urgência. Beleza? Bora lá. Aí a terceira questão é acerca da antecipação dos efeitos da tutela. Acerca da antecipação dos efeitos da tutela. É possível a antecipação dos efeitos da tutela, em sentença, desde que satisfeitos os requisitos legais. William, está certo ou está errado essa questão? Com relação à tutela provisória. Pessoal, está certo essa questão, ela está correta, tá? Você observa aí, acerca da antecipação dos efeitos da tutela, é possível a antecipação dos efeitos da tutela em sentença, desde que satisfeitos o quê? Desde que satisfeitos os requisitos legais. Então, observe que tem que ser satisfeitos, tem que ser obedecidos os requisitos legais da tutela, no que tange a tutela provisória. Tá? Então, só tome cuidado com relação a isso, acerca da antecipação da tutela. O que é que nós podemos aqui observar de importante com relação
a tutela provisória. Bora lá. Cuidado com o artigo, cuidado com alguns dispositivos, tá? Com relação às disposições do nosso CPC. Cuidado com o artigo 294, tá? Do CPC. Wilami, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Beleza. Parágrafo único diz: a tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Tá? Então, a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Tá? Cuidado com o artigo, né? Porque na sistemática do CPC anterior, a medida cautelar era antecedente, né? Então, antes de ingressar com a demanda principal, a parte ajuizava uma ação cautelar preparatória a fim de obter a garantia do direito e, após isso, ajuizava a ação principal. Beleza? Em relação à tutela antecipada, tínhamos o ajuizamento da ação principal e em pedido preliminar o pedido antecipado. Agora, essa distinção ela não existe mais. Tanto no caso de tutela cautelar como nas hipóteses de tutela antecipada, é possível o pedido antecedente preparatório. Né? No caso específico da tutela antecipada, uma vez concedida, confere-se o quê? A parte prazo para que ela possa emendar o pedido. A fim de o quê? De tornar o pedido antecedente em pedido principal, pessoal. Beleza? Então, cuidado com o artigo também 295, tá? Cuidado com o artigo 295 do CPC, que fala da tutela provisória requerida em caráter incidental, independente do pagamento das custas. Opa! Independente do pagamento de custas. Bem? Beleza, sim. Tranquilidade. Então, muito cuidado aí. Cuidado também com a questão do artigo 296 e 297. Eu vou pontuando esses artigos para que você vá fazendo a leitura na tua casa, né? O que tange a parte de tutela provisória, tá? Até mesmo porque tem parágrafo único, e aonde tem parágrafo único, você tem que tomar cuidado, porque o examinador tem preferência por aquilo que é parágrafo único, que parágrafo único é exceção. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Cuidado com o 296. A qualquer tempo pode ser o quê, hein? Tempo pode ser o quê? Pode ser revogada ou o quê? Modificada. Beleza? Cuidado com o parágrafo único do 296, tá? Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Tá? Então, só para esclarecer, admite-se em determinadas situações que as partes convencionem a suspensão do processo. Aí, suspenso o processo, vai se questionar. A medida provisória concedida mantém seus efeitos ou também será suspensa? Parágrafo único acima, aí o parágrafo único que eu mencionei, determina que, em regra, os efeitos da tutela provisória permanecem, a não ser que haja decisão expressa do juiz em sentido contrário. Beleza? Ok, assim. O 297 fala o quê? Contudo, né, o 297 fala o quê? Simplesmente
conceder a tutela provisória poderá não ser eficiente. Nesse caso, faz-se necessário dispor de instrumentos a fim de tornar o quê? A decisão executável. É para garantir a própria efetividade da tutela concedida. Olha, o 297 diz que o juiz ele pode adotar as medidas que entender necessárias para a efetivação da tutela provisória. Cuidado que tem um parágrafo único também no 297. Sempre eu digo, do parágrafo único, grifo os parágrafos únicos, porque eles são exceções. Tá? O examinador ele tem preferência por aquilo que é exceção. Bora lá. Olha aí a quarta questão, diz, o Código de Processo Civil admite expressamente a concessão de tutela antecipada ex officio. Código de Processo Civil, ele vai e o quê? Admite expressamente a concessão de tutela no que tange antecipada ex officio. E aí? William, está certo ou está errado? Está errado. Pois não há mais previsão para a concessão de ofício da tutela provisória antecipada. Não há mais previsão para a concessão, cuidado com isso, da tutela provisória antecipada. Beleza? Por quê? Embora possa sugerir a parte que o faça em respeito ao princípio da cooperação e da demanda, não há mais essa previsão. Tá? Beleza? Ok, assim. Bora lá para mais uma questão. Quinta questão. Com base no Código de Processo Civil. Agora, essa parte aqui, ela já fala. Nós saímos de tutela provisória e vamos entrando em tutela de urgência. Beleza? Olha aí. Com base no Código de Processo Civil, julgue na decisão que conceder tutela de urgência, o juiz indicará de modo claro e preciso as razões do seu convencimento, mas não concederá a medida quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Pessoal, está correto, né? Nos termos do artigo, tá certo? Nos termos do artigo 298 CPC, declina o quê? Que a decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Além disso, de acordo com o artigo 300 do CPC, parágrafo 1º, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Beleza? Ok? Isso no que tange a tutela de urgência. Pessoal, a tutela de urgência, ela se encontra no CPC entre os artigos 300 e 310. Beleza? Então, cuidado com o artigo 300, né? Porque ela diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, cuidado com esse artigo 300 aqui,
do CPC, marque ele no teu material. Marca ele no teu material. Então, a tutela de urgência, cuidado, né? Porque para a literalidade do CPC, para a literalidade de quê? Do CPC, do Código de Processo Civil. Perigo de dano, olha aí, não foi isso que nós vimos? E aí nós podemos fazer o seguinte também, ó. Risco ao resultado útil, do processo. Tranquilo, William? Entendi isso. Agora, para a doutrina, né, vale a pena eu dizer que para a doutrina será no caso de perigo da demora. Perigo da demora. Ou seja, o chamado perículo in mora, né? Esse é o chamado perículo in mora, tá? Beleza? Então, a tutela provisória de urgência pressupõe também a existência de elementos que evidenciam o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a efetividade da jurisdição. Tá? E esse perigo ele deve ser o quê? Concreto. Ou seja, perigo concreto é o certo. Ele tem que ser um perigo atual, ou seja, que está na iminência de ocorrer, e grave, né? Vale dizer o quê? Grave é que tem a aptidão para prejudicar e impedir a fruição de direitos. Então, essas são as características no que tange a chamada tutela de urgência. Então, cuidado, faça. Então, para a configuração da tutela de urgência, tem que ter o quê? Perigo in mora, ou plausibilidade do direito, e a irreparabilidade do dano ou de difícil reparação. Então, cuidado com esses dispositivos, lá do 300 e 310, beleza? Tranquilidade? Ok? Vem cá comigo na nossa tela. Vamos aqui finalizando mais esse bloco, ao qual nós tratamos de valor da causa, tutela provisória e tutela de urgência. Tá? Fique com Deus. Até o próximo bloco. Fica aí que já você volta apertando o play que vem mais processo civil. Tchau, tchau e até breve. Fala pessoal, professor William Cunha na área, com vocês com mais processo civil, com mais questões, com mais teoria também, tá? De processo civil. Nesse bloco nós vamos ver formação, suspensão e extinção do processo. Vamos ver aí, formação, a suspensão e a extinção do processo. Vem cá comigo, na nossa tela aqui de conteúdo, vou te apresentar aqui nossa primeira questão do nosso bloco. Tá aí. Acerca da formação, da suspensão e da extinção do processo, julgue o item a seguir. Considera-se proposta a ação somente após a citação válida do réu. Correto isso? Está errado. Por quê? Porque, nos termos, de acordo com o artigo 312, Código de Processo Civil, considera-se proposta a ação quando a petição inicial, né, considera-se proposta a ação
quando a petição inicial, cuidado, né? Quando a petição inicial, meus queridos, for protocolada, vai ser considerado aí, assim, quando ela for protocolada, né? Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos de quê? De induzir a litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor, depois que for validamente citado. Beleza? Então, quanto à questão no que diz respeito à formação do processo, bora lá. O processo começa por iniciativa da parte. Né? O processo começa por iniciativa da parte, né, pessoal? Nós até vimos isso no artigo 2º do nosso Código de Processo Civil, né? Você pode ver isso comigo lá nos nossos primeiros blocos, né, no nosso primeiro bloco. Né? Assim, né, no exato momento em que a ação ela é exercida, aí há a formação do processo. O exercício da demanda ocorre de acordo com o artigo 312, ou seja, protocolo da petição inicial em juízo. Né? Protocolo da petição inicial em juízo. Então, em um único dispositivo, que temos referente à formação do processo, então, a correta compreensão ela é importante. A existência do processo, você tem que entender, não está necessariamente condicionada à situação válida do réu ou ao seu comparecimento em juízo. Tanto é isso que os artigos 330 e 332 do CPC, eles disciplinam situações em que podemos ter um indeferimento da petição inicial. Né? No artigo 330, ou a improcedência liminar do pedido, no artigo 332. Até mesmo antes mesmo da citação do réu. Então, a regra é que o processo se forme com o registro da petição inicial. Então, é importante que você perceba que o final do artigo 240, ele faz referência. Ele faz, ou quer dizer, é importante que você entenda que o artigo 312, ao final, ele faz a referência ao artigo quê? 240, né, do CPC. Para a parte ré, a integração à lide ocorre apenas com a citação válida. Para o autor, por sua vez, ele forma-se o processo com a protocolização da petição inicial. Né? Então, bora lá. Forma-se o processo, olha aí, olha o caminho, com a citação válida, e aí aplicam-se os efeitos do processo ao réu após ao que? A citação válida. Bem?
Beleza, tranquilidade. Então, muito cuidado com isso, tá? Acerca da formação do processo. Não confunda isso, tá? E aí, eu tenho a segunda questão no que tange à suspensão do processo. Eu tenho a segunda questão no que tange à suspensão do processo. Bora lá. No caso de morte do procurador, de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instituição, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito. Se o autor não nomear novo mandatário, ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, falecido o procurador deste. Pessoal, aqui já entramos na parte de suspensão do processo. William, está certo? Está certo. Os termos do artigo 313, parágrafo 3º do nosso Código de Processo Civil, ele responde aqui essa parte de suspensão do processo. O que é que a gente tem que entender aqui como importante no que tange a parte de suspensão do processo, né? Pessoal, com relação à suspensão do processo, no que se refere à suspensão do processo, temos 3 artigos no CPC importante. De acordo com a doutrina, suspensão do processo é o quê? É apenas a suspensão do curso do procedimento. A paralisação do andar processual, da marcha processual. Tentando assim que se pratiquem alguns atos processuais. Não há, no se falar, na suspensão dos efeitos jurídicos do processo. O processo ele permanece litispendente. E não há suspensão da eficácia do processo. Há apenas a suspensão do procedimento. Tá? Então, para fim de prova, é importante você conhecer as hipóteses previstas no artigo 313 do CPC. Tá? Antes de começar, é fundamental deixar claro que em todas as hipóteses, para que se efetive a suspensão, será necessário pronunciamento judicial. Então, de caneta vermelha, eu coloco uma observação. Qual? Não há suspensão do processo suspensão do processo sem decisão judicial que a declare. Ok? Ou seja, será necessário o pronunciamento judicial, meu amigo. O pronunciamento judicial. Então, as hipóteses do artigo 313, você vai ter que ficar ligado, vai ter que tomar cuidado para a tua prova. Tranquilo? As hipóteses do artigo 313 diz assim: suspende-se o processo, o quê? Suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Morte, né? Pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Olha aí.
quando foi arguído, levantado impedimento ou suspeição, né? A questão da suspensão do processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. E mais, William? Quando a sentença de mérito, letra A, depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou de inexistência da relação jurídica. Eu estou lendo o artigo 313, tá? B, tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato, ou a produção de certa prova, requisitada a outro juiz. Né? Aí o inciso 6, por motivo de força maior, quando se discutir em juízo, o inciso 7 diz quando se discutir em juízo, questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Olha aí o inciso 8, os demais casos que este código regula. 9, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constitui a única patrona da causa. Quando o advogado responsável pelo processo constitui o único patrono da causa e tornar-se pai. Tá? E aí, pessoal, né, você tem que ficar esperto com relação a essas hipóteses. Né? Morte ou perda da capacidade processual ou do representante legal, né? Ou seja, no caso da morte da parte autora, primeiramente tem que se distinguir a natureza da ação. Né? Se for ação intransmissível, haverá a extinção do processo na forma do que? Do artigo 2485, inciso 9. Beleza? Ok? No caso de morte da parte ré, haverá intimação da parte autora, né, para que no prazo de no mínimo 2 e no máximo 6 meses ela possa integrar a lide com o espólio, o sucessor ou os herdeiros. Né? E aí nós temos também, na sequência, cuidado também com o artigo 313, parágrafos 1º, 2º, 3º também, né? Foi aí o próprio gabarito aqui da nossa questão. Beleza? Sim, tranquilidade. Então, só tome cuidado com isso. O parágrafo 2º diz, não ajuizada a ação de habilitação ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte, falecido o réu, né? Tá aí o prazo aí, no mínimo 2 a 6 meses que eu acabei de falar, falecido o autor e sendo transmissível o direito nele, determinará a intimação de seu espólio, quem for o sucessor, ou se for o caso, os herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo designado, né, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Tá? Beleza? Então, suspende-se o processo, bora lá, por sucessão por morte da parte autora, né? Nós vimos. Suspende-se o processo. Né? Por sucessão, né? Por morte da parte autora. O que mais? São duas possibilidades, né? Sucessão por morte da parte ré. Tá? E aí suspende o processo, né? Intima-se a parte autora, né? Para que no prazo pelo juiz de 2 a 6 meses, né, haja integração à liga do espólio, né, o sucessor e ao herdeiro. Não foi isso que nós vimos? O que mais, Willam? Sucessão por morte também. Por morte do representante da parte.
Beleza? Aí o juiz irá suspender o processo, fixar o prazo para que possa constituir o mandatário, né? E aí, por penúltimo, sucessão por morte do procurador da parte autônoma, tá? E, por fim, sucessão por morte do procurador da parte ré. Beleza? Tranquilidade? Então, essas são as hipóteses de suspensão. Tá? Olha aí a questão de número 3. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento de suspeição. Bom, nada mais é do que certo, né? Nada mais é do que certo essa questão, os termos do artigo 314. Beleza, pessoal? Então, os termos do artigo 314, está corretinho. Tá? Então, cuidado com isso, cuidado com o artigo 314. O artigo 314 diz assim: durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual. Beleza? Podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar o quê? Dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Né? É o próprio artigo 314 do CPC. Então, cuidado com o artigo 314, ele é cobrado sim, tá? Ou seja, que é justamente a vedação à prática de atos. Tá? Ok? Tranquilidade? Muito cuidado com esse artigo 314 dentro da suspensão. Tá? Leia também o artigo 315. CPC. Ok? Olha aí o artigo, olha aí a questão de número 4, tá? E trata o seguinte: antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz ele deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Ora, pessoal, está correto. É o artigo 317. É o artigo 317 do CPC. Que fala da extinção do processo. Né? A extinção do processo dar-se-á por sentença. Né? Aí também, o artigo 316, ele fala disso. Né? Beleza? Então, cuidado com o artigo 316 e cuidado com o artigo 317. A análise das hipóteses de extinção do processo, com ou sem resolução de mérito, elas são tratadas nos artigos o quê? 485 ao artigo 487 do CPC, do Código de Processo Civil. Beleza? Tranquilidade? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a formação, suspensão e extinção do processo. Vem cá comigo na nossa tela aqui de conteúdo. Vamos finalizando mais esse bloco. Já já a gente volta com mais processo civil na veia. Ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até a próxima. Reaching for the stars.
are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.